nós vamos fazer a leitura do Salmo completo. Então, Salmo 110. O Salmo diz assim: Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente, no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer virão seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irar, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Vamos orar mais uma vez? Pai, que tudo que a gente reflita agora sobre a Tua palavra seja para a Tua glória, para que a gente reconheça o Seu senhorio, o senhorio de Cristo, para a edificação dessa igreja. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem uma música, que aqueles que não são tão jovens como eu mais, provavelmente vão se lembrar, que tocava no Tony Hawk Pro Skater. É uma música de uma banda chamada Goldfinger, ela se chama Superman. Tem um trecho dessa música que diz assim: e aqui estou eu, fazendo tudo o que posso, aguentando o que posso, fingindo ser um super-homem, controlando tudo à vista, me sentindo fraco, não me sinto bem. Essa música ela traz a ideia do cantor, do compositor, de mostrar a necessidade, a vontade que ele tem de controlar tudo ao seu redor. Então ele quer se manter poderoso, ele quer se manter livre, ele quer ter o controle de tudo, ele não quer envelhecer, ele quer ser um super-homem. A música, quando a gente presta atenção na letra dela, traz aquele sentimento que acho que todo mundo aqui já teve em algum momento, de desespero, quando as coisas fogem ao nosso controle. O desejo da gente poder controlar o mundo, o desejo da gente poder ser o senhor dos nossos destinos, e a angústia de quando a gente percebe que nem tudo acontece de acordo com a nossa vontade. Ela nos remete àquela famosa frase do Tears for Fears, né? Todo mundo quer dominar o mundo. Todo mundo quer reinar sobre o mundo. Isso por quê? Porque a verdade é que estar diante do mundo é assustador. Estar diante de um mundo que a gente não tem controle de nada é mais assustador ainda. A gente não sabe qual vai ser o futuro dos nossos empregos. A gente não sabe o que os nossos filhos vão aprender na escola, com os amiguinhos deles. A gente não sabe como vai estar a economia global daqui a um tempo. A gente não sabe quando vai ter uma terceira guerra mundial, se é que vai ter. A gente não sabe de nada. E o que a gente mais queria nesse contexto é dominar o mundo, é saber essas coisas. Agora, e se não apenas o governo do mundo, mas também o destino das nossas almas não dependesse da gente? E se a nossa relação com Deus não fosse alcançada por meio de méritos, por meio das nossas tentativas, por meio do nosso esforço? A gente não pode controlar não só a nossa vida aqui hoje, mas também a vida eterna, a eternidade. Para seres controladores, orgulhosos como a gente é, não é fácil aceitar isso. Não é fácil aceitar que a gente não controla aqui. Não é fácil aceitar que a gente não controla o nosso futuro. E o grande desafio, diante de uma situação dessas, é ter a mesma atitude que Davi. Reconhecer o verdadeiro rei do universo e se colocar como servo dele. Ao rei, que não apenas é o rei de todas as coisas, mas também o sacerdote de tudo que existe. O salmo que a gente vai estudar hoje não é nada mais, nada menos que o salmo mais utilizado em todo o Novo Testamento. Além disso, por exemplo, quando a gente cita o credo apostólico e outros documentos importantes da igreja, parte dele é lembrada pela gente. A sua importância, a sua riqueza foi trabalhada por apóstolos e o próprio Jesus Cristo cita esse salmo em algum momento. E para a gente estudar esse texto, a gente vai fazer uma divisão dele em 3 partes. A primeira parte é o rei que domina, que vai do verso 1 até o 3. A segunda parte, o rei sacerdote, que é o versículo 4. E a terceira parte é o rei de justiça, que vai do verso 5 ao 7. Então, parte 1, o rei que domina, verso 1 a 3. Parte 2, o rei sacerdote, no versículo 4. E parte 3, o rei de justiça, do verso 5 até o 7.
Então, vamos ler essas partes do texto mais uma vez. E para facilitar um pouquinho a leitura do texto, eu vou fazer uma pequena alteração, tá? Onde na sua Bíblia está escrito Senhor em letras garrafais, eu vou ler Yahvé, que aí fica um pouquinho mais fácil a gente entender o sentido do texto, tá bom? Então vamos lá, nossa primeira parte fica assim. Salmo de Davi. Disse Yahvé ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Yahvé lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão seus jovens. Antes da gente entrar no primeiro versículo, a gente precisa dar um enfoque importante para esse salmo. Eu não sei se vocês perceberam, mas antes do versículo 1 está escrito Salmo de Davi. Em muitos lugares das Escrituras, a gente tem um título da perícope, né, do trecho que vai ser lido. Só que esse trecho, quase sempre, é colocado por um editor, por um revisor, para ajudar a gente na leitura. Então ele divide um texto, fala, sei lá, Jesus acalma o mar da Galileia. Ele coloca aquele texto, mas aquele texto não está na Bíblia, assim, no original, né? O autor que escreveu não colocou aquilo. Mas aqui, nesse trecho que a gente leu, isso aqui foi colocado por Davi, pelo salmista. Isso faz parte do texto bíblico que a gente está lendo. E por que isso é importante para a gente? Porque, vejam, se algum outro rei de Israel fosse quem escrevesse esse texto, se a gente abrisse margem para algum outro rei de Israel ter escrito esse texto, a gente poderia pensar que, na verdade, Deus está falando para Davi. Por quê? Porque Davi foi o maior rei da história de Israel, Davi era a grande esperança messiânica e etc. Mas, diferente disso, o próprio Davi chama alguém de Senhor. Ou seja, o grande rei de Israel se coloca como servo de algum rei. E quem que é esse rei? Como eu falei para vocês, esse é o salmo mais citado no Novo Testamento, então eu não vou fazer suspense, todo mundo sabe que é Jesus, certo? Então, eu queria ler um trecho com vocês, não precisam abrir suas Bíblias, que está em Mateus 22. Diz assim: estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é o filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhes responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Jesus traz um lindo paradoxo aqui no texto. Ele fala: se o Messias que vocês esperam é filho de Davi, e de fato é, por que esse filho de Davi chama Davi, o seu pai, o seu ascendente, de Senhor? O que a gente tem nesse texto, nesse trecho, é a ideia de Davi reconhecendo que o seu descendente, aquele que viria, ele é maior do que ele mesmo. E aí Davi se coloca na posição de servo para esse Senhor. E a gente descobre nas Escrituras, em outro momento, que não apenas maior do que Davi ele é, mas também até maior que os anjos. O autor de Hebreus pergunta: a qual dos anjos Deus chamou para se sentar à sua direita? No Salmo 8, por exemplo, se a gente for ler, a gente tem essa ideia, né, que Deus criou o homem um pouco abaixo dos anjos. Então a gente já tem alguém aqui que é maior que os homens e também maior que os anjos. Quem é esse homem? Esse é o Senhor de Davi, que é colocado por Yahvé à sua direita. E estar à direita de um rei, estar à direita de Deus, significa dar para essa pessoa poder, honra, autoridade. Ele participa do reinado, enquanto os súditos ficam ali de pé, vendo ele reinando. E é interessante porque esse não é um reinado conquistado de formas ilícitas. Não é um reinado que chega ali por conta de um casamento. Não é um reinado que acontece por conta de uma guerra ou por conta de uma conquista de poder. É porque o Pai disse a Yahvé, a meu Senhor, sente-se à minha direita. A ideia do salmista, a beleza desse salmo, é a ideia de Deus, o Pai, chamar o Filho e falar: sente-se à minha direita. É um convite direto do Pai para o Filho. E quando a gente pensa nessa imagem do Pai chamando o Filho para sentar à sua direita,
é difícil a gente não lembrar de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se vocês se lembram em Atos dos Apóstolos, mas logo no começo, uma das primeiras cenas que a gente tem é Cristo ascendendo aos céus. E um pouco depois que Cristo ascende aos céus, a gente tem a pregação dos discípulos para os gentios. E quando os discípulos pregam para os gentios, o que eles falam? Que aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês mataram, hoje está à direita de Deus. Aquele que foi rejeitado pelo povo está à direita de Deus. Eu estou falando isso tudo para quê? Porque o significado disso é muito importante. A ideia que a gente tem nas Escrituras é que o Senhor de Davi, o Cristo, o Filho de Deus, já reina. Ele já está sentado à direita de Deus Pai. Ele já está no trono. E por mais que a gente possa pensar isso racionalmente, às vezes é difícil a gente aplicar na nossa vida. O nosso orgulho às vezes faz pensar que, não, Cristo vai vir quando a igreja dominar o mundo. Cristo vai vir quando a igreja se tornar relevante na cultura. Cristo vai vir quando não sei o que lá, quando todo mundo ouviu o evangelho, quando não sei o que lá. É C. São vários Cs colocando na gente a força. Mas a ideia bíblica é que o Pai já colocou Cristo para reinar. Cristo já reina. E não sou eu que coloco ele no trono. Não é ninguém aqui. Não é ninguém na história da igreja. É o próprio Pai. É Deus quem assegura o reinado de Cristo. Mas isso não significa que é um reinado sem inimigos. Desde a ascensão de Cristo, inimigos surgiram e surgirão contra esse rei. Esses inimigos podem vir por meio de ideias, de pessoas, de governos, religiões e até mesmo de dentro da igreja. Acho que muitos de vocês viram a abertura das Olimpíadas recentemente e devem ter ficado escandalizados. E é para ficar mesmo, né? Depois, enfim, falando em bom português, meteram louco e falaram que na verdade era uma homenagem ao rei Baco, mas na verdade, ao deus Baco, mas a gente sabe que não é verdade, né? Mas por um lado aquilo profana incomoda a gente, por outro lado a gente sabe, desde sempre Cristo teve inimigos, no Império Romano, por toda a história, e hoje ele tem, e vai ter. O reinado de Cristo, embora ele seja rei, ele é rei, não exime a gente de uma guerra espiritual que acontece. A gente sabe que existe. É só a gente ligar a TV, a gente ler um livro, a gente dar uma volta por aí, a gente vai saber disso. Inimigos de Cristo, ou seja, aqueles que negam o senhorio de Cristo, existiram e vão existir até a volta de Jesus. Mas o Salmo lembra para a gente duas coisas muito importantes. A primeira é que esses inimigos cairão em algum momento. Foi assim por mais de 2000 anos de história. A gente está aqui hoje, né? Nenhum inimigo venceu Cristo. E será assim até a segunda vinda de Cristo. E a segunda coisa que o Salmo nos lembra é que mesmo no meio desses inimigos, o Rei Jesus reina. O texto no versículo 2 diz, domine entre os seus inimigos. Cristo não está reinando de um lado e os inimigos são do outro. Mas ali, no meio dos inimigos, até ali, até entre aquelas pessoas, Cristo é rei. Até daquelas pessoas, entre aquelas pessoas, Cristo reina. Reconhecendo ou não, Cristo é rei. Cristo domina. Nada foge do alcance do Senhor. Mas se o rei, por um lado, possui inimigos, ele também tem um povo, como diz o Salmo. E é um povo que se manifesta de maneira voluntária para esse rei. Ou seja, não se junta ao rei por conta de um serviço militar obrigatório ou algo do tipo. Pelo contrário, é um povo que ama esse Senhor e por amor a Ele se apresenta para a batalha. E o que distingue esse povo do resto é sua santidade, é a sua separação para Deus. O povo de Deus não vai tirar ou colocar Cristo do reinado, mas ele pode impactar o mundo. Ele se dedica, esse povo se dedica ao seu Senhor, ele ama o seu Senhor. E aqui não é por uma questão de legalismo, né? Ele não é um povo santo porque faz tal coisa, não faz tal coisa, não, sei lá, não vai na balada, não faz não sei o que lá. Não, ele é um povo separado, porque diante de todos esses outros povos, ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele ama o seu Senhor. E por amar o seu Senhor, ele age de forma diferente. Ou seja, o que a gente tem aqui não é disputa política. Não é um povo que defende tal partido porque é o partido do candidato cristão,
contra o outro partido que não é do candidato não cristão. Não o cara que defende uma ideologia política em vez da outra. Não. É o povo que ama a Deus e reconhece o seu Senhor, mesmo no meio dos inimigos de Cristo. O que nos une hoje aqui, nessa igreja, e em todas as igrejas do mundo, é o amor a Deus. É o reconhecimento desse Cristo, desse Senhor nosso. E esse é um povo que renasce, rejuvenesce, de geração em geração, de igreja em igreja, pelos séculos dos séculos, amando e servindo o seu Senhor. Agora, é interessante a gente pensar que, ok, esse povo ama a Deus, mas esse povo não amaria o seu Deus de forma natural. Para amar o seu Senhor, para amar esse Senhor, esse povo precisa ser purificado. E quão bonito é quando a gente tem um rei que não apenas governa, que não é apenas conquistador, mas é também aquele que expia os nossos pecados. Com isso eu queria ir para a segunda parte do texto. Então, vamos ler rapidamente o verso 4. O texto diz assim: O Senhor jurou, e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No meio de tantos relatos que a gente tem nos Salmos, do Cristo, do Messias como rei, esse trecho aqui chama atenção para a gente. Por que chama tanta atenção? Para a gente entender a grandeza desse texto, a gente precisa lembrar de um ponto importante. Em Israel, o rei nunca era sacerdote e o sacerdote nunca era rei. O sacerdote era descendente da tribo de Levi e o rei vinha de outras tribos, tá, com outro contexto. Mas um rei nunca era sacerdote e um sacerdote nunca era rei. Isso fica muito explícito, por exemplo, quando o rei Uzias vai oferecer o incenso no altar, ou seja, um rei tenta fazer um ofício sacerdotal e a recompensa que ele tem é lepra. Ele tem um castigo ali, ele ganha lepra, por quê? Porque ele desobedece uma divisão que devia ser seguida pelos reis de Israel. Então, o que a gente tinha naquela época não é a mesma coisa que a gente tem nas empresas de hoje em dia, né? Você faz seu trabalho, mas se você quiser fazer do seu amiguinho também, pode fazer, que vai mostrar que você veste a camisa da empresa, mostra que você realmente gosta disso aqui, pega tudo para você fazer, faz o que você quiser. A ideia não é essa. A ideia é, rei faz as coisas de rei. Sacerdote faz o ofício de um sacerdote. E eram apenas os sacerdotes que ofereciam sacrifícios para Deus, que protegiam a santidade do templo, que representavam o povo diante de Deus, que eram mediadores entre Deus e o povo nas práticas litúrgicas. Tudo isso era a função sacerdotal. Mas aqui que vem a beleza. Da mesma forma que o Messias é ao mesmo tempo filho de Davi e o Senhor de Davi, esse Messias é ao mesmo tempo rei e sacerdote. E para isso, olha que interessante, Davi não evoca a ordem arônica. Ele se remete a Melquisedeque. Ele foge do que os israelitas estavam acostumados ali. E ele se remete a Melquisedeque, que foi um rei sacerdote, que ele tinha aparecido até então em apenas um texto da Bíblia, que fica em Gênesis capítulo 14. Eu vou ler aqui para vocês o trecho que Melquisedeque aparece. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer, e os 6 estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E eu queria ler mais um texto, mas eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias agora, que está em Hebreus, capítulo 6, verso 19. A gente vai ler Hebreus, capítulo 6, do verso 19, até o capítulo 7, versículo 3. O texto diz assim: Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando esse voltava da matança dos seis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O livro de Hebreus continua falando sobre Melquisedeque, acho que com certeza é o texto que mais fala sobre Melquisedeque. Mas até aqui a gente tem alguns pontos importantes para perceber. A gente sabe que Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era um rei justo, que também era um rei de paz. E ele não tem genealogia, e ele abençoa Abraão. Melquisedeque abençoar Abraão é bastante importante, como o próprio autor de Hebreus destaca no texto. A bênção, no contexto bíblico, no contexto do Oriente, sempre acontecia do mais importante para o menos importante. Era sempre a pessoa mais importante que abençoava aquela que tinha uma importância menor. E olha que interessante, apesar de Melquisedeque aparecer somente em Gênesis 14, no Salmo 110 e em Hebreus, enquanto a gente sabe que Abraão aparece na Bíblia inteira, ainda assim, a ideia bíblica é que Melquisedeque era mais importante do que Abraão. Mesmo aparecendo menos para a gente, era uma figura de maior importância. Não é à toa que algumas pessoas consideram Melquisedeque uma pré-encarnação de Cristo. Então, esse homem, que é mais importante do que Abraão, não tem um ofício sacerdotal por conta de alguma descendência. Ele é sacerdote para sempre. A mediação dele com Deus não é por conta de um sobrenome, não é por conta do seu sangue, mas é por conta de um chamado direto, da mesma forma que acontece com Jesus. Então, quando Davi fala que esse seu Senhor é da ordem de Melquisedeque, ele está dizendo, esse Senhor, além de ser o meu rei, eu que sou o rei dos reis de Israel, ele é meu rei, ele é um sacerdote acima de toda essa ordem instituída, porque ele não segue a ordem arônica, ele não é um descendente de Levi, ele é da ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, que é o rei de justiça, que governa e pune, mas também é o rei da paz, o rei que nos traz paz com Deus, o rei que nos liberta da servidão do pecado, para que a gente possa servir o nosso Senhor de forma espontânea. Cristo, o nosso rei, é santo, ele é separado, assim como os sacerdotes eram, para se manter puro para Deus. Ele é nosso mediador, ele é aquele que sofreu, que foi tentado, e que por isso pode nos ajudar em meio às dificuldades da vida. Ele é o rei que tem um sacerdócio que não tem fim. A gente não precisa de vários Melquisedeques. A gente não precisa de vários descendentes de Melquisedeques. A gente tem Cristo. Ele é para sempre. Ele é aquele que intercede pelo seu povo e purifica seu povo. É aquele que realizou um sacrifício único por todos nós. Pensar que o Senhor, nosso Senhor, Cristo, não é apenas rei, mas também sacerdote, é lembrar que se por um lado a gente tem um rei que governa, que é justo, que um dia vai punir os pecadores, por outro lado a gente pode descansar, sabendo que a gente tem um rei de paz, que nos purifica com Deus, e que nos coloca diante de Cristo, para que a gente possa servi-lo, para que a gente junto com o seu povo possa adorá-lo. Cristo expiou nossos pecados na cruz apenas uma vez, para salvar seu povo. Mas a gente sabe que não foi uma morte trivial. A gente sabe que esse grande rei sofreu, foi humilhado, foi agredido, diante de judeus, diante de romanos, diante de imperadores, diante de sacerdotes. Com isso, eu queria ir para a nossa última parte do texto, que vai do versículo 5 ao 7. É o rei de justiça. O texto diz assim: o Senhor, à sua direita, no dia em que se irar, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água da torrente e passará de cabeça erguida.
Então, depois dessa rápida alusão ao papel sacerdotal do seu Senhor, Davi volta para a imagem, Davi relembra a imagem de que Cristo, o seu Senhor, está sentado à direita de Deus. E esse Cristo, que já exerce o domínio, vai ter um dia de ira. Vai ter um dia que finalmente vai destruir todos os seus inimigos. Então, se a gente estava com a imagem, com a cabeça no livro de Hebreus, agora a gente vai para a imagem em Apocalipse, em que Cristo finalmente esmagará todos os seus inimigos. É o dia que o julgamento acontecerá contra todos os anticristos. E quem são os anticristos? É aqueles, como a gente vê na carta de João, aqueles que negam o senhorio de Cristo, aqueles que não reconhecem Jesus como seu Senhor. A batalha que existe desde a ascensão de Cristo, um dia terá fim. E todos aqueles que são inimigos de Deus terão sua punição. Agora, imaginem vocês a gente ler isso sem ter lido o versículo 4 antes. Porque a gente não pode esquecer que todo mundo aqui era inimigo de Deus. Imagine a gente saber que Cristo esmagaria seus inimigos sem saber que esse mesmo Cristo nos traz a paz com Deus, nos reconcilia com Deus, nos coloca como povo dele. Tudo isso, o destino do mundo e o destino da nossa salvação, não está nas nossas mãos. Está nas mãos do nosso Senhor. E às vezes isso mexe com o nosso orgulho. É difícil aceitar, né? Que não é nossas obras, não é nossa vontade, não é o que a gente fez, o que a gente deixa de fazer, que vai fazer isso. Mas por outro lado, é motivo de alegria. Imaginem vocês se o destino do mundo estivesse nas nossas mãos. Imaginem se a nossa salvação dependesse da gente. Nem ia sobrar um. Glória a Deus, porque o nosso rei é o nosso sacerdote. O Messias, o rei de Davi, é o nosso rei. Nosso sacerdote, da ordem de Melquisedeque, morreu pelos nossos pecados. E a forma que a gente consegue estar junto dele, servindo esse rei, não é fazendo cruzadas mirabolantes, não é fazendo grandes atitudes, atos, mas pelo contrário, é se juntar a Davi e reconhecê-lo como Senhor. É da mesma forma que Davi fez a gente reconhecer Cristo como nosso Senhor. E o Salmo termina com uma linda imagem. O mesmo Cristo que um dia foi humilhado, apanhou de pecadores, foi humilhado diante dos homens para morrer no nosso lugar. O salmista fala que ele voltará, que ele virá de cabeça erguida. Quando Cristo voltar, não vai ser igual da outra vez, mas agora será uma chegada triunfante, de cabeça erguida, mostrando quem Ele é, o grande rei, mostrando o seu poder. Diferente dos outros viajantes do deserto que ficam abatidos, esse rei beberá a água da torrente. Ele estará sempre suprido, forte, poderoso. O reinado, que um dia já se iniciou, será totalmente consumado. Esse rei sacerdote, que morreu para nos salvar dos pecados, que reina hoje, intercede por nós, um dia voltará. Ou seja, a gente tem um Cristo que já governa, um Cristo que expia nossos pecados e que um dia consumará de vez todo o seu poder. Imaginem, mais uma vez, se esse destino do mundo estivesse nas nossas mãos, não do nosso Senhor. É difícil para a gente lidar com isso, é difícil para a gente não ter o controle sobre as coisas, é difícil às vezes lidar com a ansiedade do dia de amanhã. Mas se Cristo reina sobre tudo, se Ele expia nossos pecados, imaginem o cuidado dele com as pequenas coisas. É a ideia que a gente tem em Mateus. Se Deus alimenta as aves dos campos, as aves dos céus e os lírios dos campos, imaginem com a gente. Se Ele governa, e se um dia Ele retornará para levar a sua igreja, imaginem no dia a dia. É difícil, não estou falando que é fácil, é difícil a gente não ter o controle de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, glória a Deus, porque a gente não tem o controle de todas as coisas. Diante disso tudo, o convite que a Escritura faz para a gente, aqueles que já creem, é relembrar quem Cristo é. É aquele que governa, é o Rei justo, que está à direita do Deus Pai, mas também é o sacerdote que sofreu as nossas dores e pode ajudar a gente no meio das tentações. E para aqueles que ainda não creem, a mensagem que a Bíblia traz é: Cristo reina, reconheça o seu senhorio, reconheça o seu sacrifício.
venha fazer parte do seu povo. Enquanto ele não realiza seu último julgamento, a gente relembra o seu ato sacerdotal perfeito, morrer pelos nossos pecados. Eu não sei se vocês perceberam quando eu li em Gênesis o trecho de Melquisedeque, mas tem mais um ponto ali que Melquisedeque aponta para Cristo. Ele leva pão e vinho para Abraão. Melquisedeque não leva pão e vinho como um sacrifício a Deus, mas ele leva pão e vinho como um refrigério para a alma de Abraão. O pão e vinho que estão aqui hoje, como refrescos para a nossa alma, como lembretes do cuidado de Cristo, como lembretes do senhorio de Cristo. O lembrete do nosso sacerdote perfeito, um dia morreu, e que um dia a gente vai estar junto com ele, ceando, para comemorar. E todo o mal do mundo, todas as coisas que nos angustiam, um dia cessarão. Queria convidar vocês a terem um momento de oração, para que a gente possa juntos se preparar para a ceia do Senhor. Tendo um autoexame, colocando tudo o que angustia a gente, nos deixa ansiosos diante do nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor é rei, obrigado porque o Senhor é nosso sacerdote, obrigado pelas tuas obras, Senhor, e obrigado porque o Senhor um dia voltará. Que nas aflições, nas angústias, nas ansiedades do dia a dia, a gente se lembre que o Senhor é soberano, que o Senhor reina, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ajude, Pai, a descansar no senhorio de Cristo. Nos ajude a descansar no sacrifício de Jesus. E que a gente possa agora ter um momento de ceia, relembrando o sacrifício que Cristo fez por nós. Em nome de Jesus, amém.